Olá, nobres amigos, eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre o cotidiano das pessoas comuns na Idade Média, a pedido de nosso amigo Hannibal. Sei lá, Hannibal é o nome dele, né? Ou pelo menos o nick dele lá no YouTube. Ele pediu e eu vou falar porque eu achei a ideia interessante. Primeira coisa, o cotidiano das pessoas na Idade Média não é muito diferente do cotidiano das pessoas na roça. Vamos dizer com essas palavras. Porque a Idade Média as pessoas viviam numa sociedade ruralizada e mesmo nas cidades, as cidades não eram tão grandes, não continham tanta tecnologia, então a vida ainda se assemelhava com a vida no campo, na cidade. Mas isso é só um comparativo muito simplório e eu vou destrinchar melhor a coisa. Como era o cotidiano de uma pessoa comum na Idade Média? Primeira coisa, o cotidiano de cada pessoa dependia muito do que ela fazia, né? Vamos falar a verdade. Cara, se eu falar que o cotidiano do cara que era ferreiro era similar ao cara que era camponês, que era similar ao cara que era pescador, cara, eu tô dizendo uma tremenda bobagem pra vocês. Porque cada um deles provavelmente teria suas características próprias de cotidiano. Porém, algumas coisas que podemos dizer é que, de forma geral aqui, sem entrar muito ainda nos detalhes, as pessoas viviam uma vida muito mais simples, muito mais ruralizada, uma vez que as pessoas viviam no meio rural normalmente, né? Naquela época, pouca gente vivia nas cidades, e as cidades da época não se assemelhavam em nada com as de hoje, porque não havia tecnologia, não havia eletricidade, não havia um monte de coisa, então eram menores também a cidade, então a coisa era muito mais simples também, então de certa forma ainda tinha essa semelhança com o campo, como eu falei. E eu diria que com o campo do passado, não com o campo de hoje, porque hoje as pessoas no campo, elas têm energia elétrica, elas têm fogão a gás, elas têm carro para ir na cidade, fazer as compras delas, elas têm maquinário agrícola para poder trabalhar a terra delas, têm ferramentas elétricas ou a gasolina para ter os trabalhos. Então, imagina o campo do começo do século XX ou do século XIX ainda. Se você consegue imaginar isso, uma época onde as fazendas não tinham geladeira, onde as pessoas andavam a cavalo para ir para os lugares, onde a comida era cozinhada no fogão a lenha, onde não tinha luz elétrica, então a luz era de velas e lampião, e muito provavelmente as pessoas nem ficavam muito acordadas durante a noite, elas dormiam cedo e acordavam cedo, poder aproveitar as horas de luminosidade do dia. Se você consegue imaginar este cenário, você consegue imaginar muito bem o básico do cotidiano na Idade Média. Porque basicamente a sociedade humana funcionou assim desde antes da Idade Média, entre as pessoas comuns, até o surgimento da tecnologia, até a Revolução Industrial e o surgimento da tecnologia. A sociedade humana funcionou assim desde sempre. Então eu diria que o básico sobre como era o cotidiano das pessoas comuns tem a ver com isso. A pessoa acordava cedinho, nos primeiros raiares do sol, com o galo cantando. Aí ela fazia a comida dela de café da manhã, no fogão a lenha, acendia o fogão com a lenha que ela tinha estocada. Em alguns casos ela mantinha o fogo aceso do dia anterior para poder ter o trabalho de refazer o fogo, né? Cozinhava a primeira refeição do dia, comia, ia pro trabalho. Por volta do meio-dia parava para almoçar, porque o sol do meio-dia em determinadas regiões, mesmo na Europa, onde o clima é temperado, é calor ao meio-dia, a menos que esteja no meio do inverno. Então, meio-dia parava para comer e descansar um pouco para parar nessa hora mais quente do dia, voltava ao trabalho, aí perto do sol se pôr voltava para casa, comia sua última refeição e dormia. Podemos dizer que de forma resumida esse era o cotidiano das pessoas. Agora, o tipo de situação que ela enfrentava no cotidiano dela, aí mudava de acordo com o que ela fazia, né? Porque, por exemplo, o ferreiro provavelmente ele morava próximo à oficina dele de forja. Ele não teria que se deslocar muito para ir forjar. Então, grandes deslocamentos não faziam parte da rotina de um ferreiro, por exemplo. A menos que ele tivesse que comprar minério ou vender seus produtos, ou comprar algum outro produto para ele. Enquanto um lenhador, por exemplo, ele teria que se deslocar o tempo todo para atingir as árvores que ele precisava cortar. Porque nem toda árvore é boa para corte ou é útil para todas as coisas que precisa. Então, o lenhador teria que constantemente estar se deslocando para fazer seu trabalho. O cara que era fazendeiro, que plantava as coisas ou criava animais, teria um grande deslocamento. Enquanto o moleiro, por exemplo, não. Ele só teria que cuidar da moagem do trigo e de outros cereais. Então essas são coisas que podemos dizer que eram típicas do cotidiano da pessoa comum na Idade Média. Durante a fase cristã, aos domingos eles iam à missa e até em outros dias, mas o domingo era reservado para a religião, né, e para as festividades. As festividades faziam parte da vida cotidiana também, mas elas só aconteciam nos seus devidos dias. Agora, cotidiano mesmo, nobre amigo, era isso. Eram coisas simples. E como estamos tratando de pessoas normais, pessoas comuns, cara, não tem nem por que acreditar muito que teve grandes variações ao longo da história. Lógico, talvez durante a fase pagã da Idade Média, as pessoas comuns tivessem uma outra relação com o divino. Não tivessem um dia certo para cultuar. Tivessem seus feriados religiosos, sim, com as datas importantes do ano. Como eu falei, ou irei falar, não sei quando esse vídeo vai sair exatamente, mas eu falei mais especificamente isso na série sobre
sobre paganismo aí que eu tô fazendo. Mas enfim, a única coisa que eu posso dizer é que o cotidiano das pessoas na Idade Média era geralmente um trabalho em casa, ou trabalho ligado a si própria normalmente, vamos dizer assim. Sabe esse negócio de grandes corporações, de você ir se deslocar um monte, ir até um escritório e ficar fazendo planilhas para uma empresa, por exemplo? Isso é uma coisa que só existe na modernidade. Não que não existisse contabilidade na época, ou controles de materiais e de gastos e todo o resto, mas essa ideia de corporação, de centralização e coisa assim, é uma coisa recente. Vamos convir. Não que não houvessem grandes corporações na Idade Média, mas geralmente as corporações eram familiares, como eu falei, e os membros da corporação muitas vezes moravam dentro dela e viviam dentro dela. Então, o que eu posso dizer, acho que é isso nesse vídeo. Lembrando, este é o cotidiano das pessoas comuns. Talvez o cotidiano de um nobre, ou de um guerreiro, ou de um sacerdote, ou de alguém que não desempenhasse um papel comum na época, não fosse exatamente igual. Mas de pessoa comum é mais ou menos isso. E enfim, nobres amigos, se gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like. Se não é inscrito, por favor, se inscreve aí. Ajuda bastante a gente. Obrigado e até a próxima.